Então, antes de mergulharmos no tema propriamente dito, que hoje, nós vamos falar da tempestade, de como passar pelas tempestades. Boa noite, Del. Um abraço, Joaquim Tavra, Patrícia. Sejam bem-vindos todos. E nós vamos usar a passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Boa noite, Luiz. Aquele abraço para essa terra linda aí de Ibiá, Minas. Que bom estar com você aqui. Antes, vamos rezar por um instante. Nós queremos te pedir, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, para que o Senhor nos abençoe e derrame sobre nós a tua proteção, o teu amor e a tua bênção. Quero te pedir aqui pela família da Sara, que acabou de entrar, que o Senhor dê a eles o consolo pela morte do familiar, que o Senhor derrame graça sobre a vida dela e da sua família, console sua filha, seus familiares, na certeza da vida eterna que Deus tem para cada um de nós. E pedimos ao Senhor que nos dê a unção para essa noite proclamarmos a palavra do Santo Evangelho e anunciar a boa nova de Jesus, para que todos possam ter um encontro verdadeiro com aquele que é o nosso Salvador. Bom, muito bem, meus amigos, como nós anunciamos, nosso tema de hoje, atravessando tempestades. Acho que todos nós já vimos, e já conhecemos essa passagem, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, no Evangelho de São Marcos, está no capítulo 4, e no Evangelho de São Lucas, está no capítulo 8 também, no versículo 22. E é um momento quando Jesus entra na barca, para atravessar, para fazer uma travessia. E aí acontece uma tempestade e Jesus acalma a tempestade. Então vamos olhar para esse contexto para nós podermos entender o que é que aconteceu nessa realidade, o que estava por trás dessa condição, tá? Para a gente poder entender essa palavra e viver essa palavra na atualidade. Bom, a primeira coisa que nós temos que olhar ali e percebermos é entender a realidade do local. Quando vocês forem estudar a Sagrada Escritura, estuda primeiro o local, vê como é que é a geografia, o que acontece ali, quais são os acontecimentos naquela localidade, para você poder entender o contexto das coisas que aconteceu na vida de Jesus, né? Então, Jesus estava atravessando o Mar da Galileia. E antes, Jesus havia passado o dia ensinando as multidões que seguiam ele. Então, aqui nós já temos dois paralelos, né? Jesus estava ensinando pessoas, realizando curas, realizando milagres, e ele vai atravessar o mar da Galileia naquele momento já início de noite, tá? E aí o que acontece? Acontece que as Sagradas Escrituras, elas relatam para nós, que Jesus acalmou uma tempestade que estava ocorrendo ali. Mas é importante nós entendermos bem, o contexto dessa tempestade. Por quê? O Mar da Galileia, ele é um mar que ele tem mais ou menos uns 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. E ele é um mar que está a mais ou menos 200 a 230 metros abaixo do nível do mar. Entendendo isso? Ou seja, aqui está o nível do mar, o Mar da Galileia está 200 metros abaixo. Então, a pressão atmosférica naquela região é muito forte. É uma região muito montanhosa, logo embaixo está o mar, ou seja, o calor do dia que se concentra ali e começa a acontecer algo, um fator climático muito propício para acontecer uma tempestade. Mas aí nos vem uma pergunta, Dentro dessa estufa, Jesus estava dormindo dentro do barco. Talvez aí a gente escuta, eu já ouvi algumas pregações das pessoas dizendo assim, ele estava fingindo que estava dormindo para ver a reação dos discípulos. Creio que não é nada disso. Porque a palavra é muito clara em dizer assim, Jesus dormia. Ponto final.
Jesus estava dormindo. É uma afirmação, né? Não é uma aproximação, né? Ou seja, uma forma, uma parábola. Não, não é isso. Jesus estava dormindo. Foi muito claro essa condição. Bom, quando Jesus dormia e a tempestade começou-se a acentuar, e aí nós temos que olhar para o seguinte: nós não estamos falando de simples pescadores. Nós estamos falando de homens que já eram experientes na questão da pescaria, de homens que já tinham conhecimento a respeito de como se fazia uma pescaria. Eram pessoas acostumadas com aquele mar, acostumadas com as coisas que aconteciam ali. Mas aí as ondas começaram a ficar tão grandes que começaram a encobrir o barco. E aí, a hora que eu estava meditando esse evangelho, eu comecei a pensar comigo, mas será que ele estava dormindo no meio dessa confusão toda? Mas vamos olhar algumas situações aí que são importantes. Primeiro, ele havia trabalhado o dia todo, anunciando a palavra, falando com as pessoas, pregando, né, debaixo de sol quente, com muito sofrimento. Então, Jesus estava realmente cansado. E aqui nós temos uma oportunidade de entender quando nos explicam que é uma natureza divina e uma natureza humana. Ou seja, ele viveu como homem, teve experiência como homem, né? Todo um contexto humano da sua experiência naquele momento. Então, viveu como nós, sentiu como nós, sofreu como nós e cansou-se como nós. Então não podemos dizer assim, ah, mas ele era Deus, ele não se cansava. Não, não é isso. Ele estava habitando numa natureza humana. Deus se dignou a habitar numa natureza humana. Então estávamos ali diante de um homem cansado de verdade. Tá? E aí os discípulos viram para ele e dizem o seguinte: Mestre, não te importa que pereçamos? Você não se importa que nós estejamos perecendo? Marcos 4:38. Então, nessa mesma hora, Jesus se levanta, repreende o vento e ordena que o mar se acalme. E aí vem a primeira surpresa, né, para eles, quando ele diz assim: Aonde está a fé de vocês? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí os discípulos continuam dizendo: Mas quem é esse homem? Quem é ele? Que até os ventos e os mares o obedecem. Então, pera lá, tem algo mais. Não é simplesmente um ser humano. Tem algo mais nele, tem uma divindade nele que está presente na vida dele. Agora vamos olhar para essas perguntas. Primeira pergunta de Jesus: onde está a fé de vocês? Provavelmente é a mesma pergunta que Jesus faria para nós hoje. Eu passo aqui o dia todo atendendo empresa, né, sentado, uma empresa com dificuldade, outra assim, outro assado, clientes de coach com problemas, né, terapia de PNL, o dia todo atendendo, e a gente percebe que as pessoas passam esses dias todos com desespero. Elas não estão confiando que Jesus está cuidando delas na tempestade. Não tem essa atenção. Mas é isso que ele está dizendo, olha. Olha a palavra dos discípulos. Mestre, não te importa que pereçamos? E eu tenho certeza que Jesus responderia para cada um de nós: Eu me importo por vocês e me importo muito. Tanto que eu dei a vida por cada um de vocês. É muito mais do que vocês estão imaginando. Eu não só me importo que vocês venham a perecer no tempo presente. Eu não só me importo que vocês possam perecer na vida em que vocês estão passando agora. Eu me importo com o futuro de vocês. Eu me importo com o além do que virá depois. E nós podemos fazer aqui uma comparação na mesma passagem, né, sobre o mar, quando Jesus desce e caminha sobre as águas. E Pedro desce e começa também a caminhar sobre as águas. E de repente Pedro começa a afundar. E ele diz: Mestre, socorre-me. Vamos pensar o que pode ter acontecido nesse caso. Olha só. Ele desce da barca e começa a caminhar
junto com Jesus sobre as águas. Mas é bem provável que neste momento ele foi tomado de orgulho e de vaidade, deve ter olhado para trás e falado para os outros 11: eu sou o gostosão, eu consigo andar com o homem, e vocês não andam com o homem. Aí ele começa a afundar. E por que ele começou a afundar? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Então, todas as vezes em que nós tiramos os nossos olhos de Jesus Cristo, nós vamos afundar. Nós não vamos conseguir atravessar de um lado para o outro. Nós vamos ter dificuldades para isso. E isso foi para mim minha meditação da semana. Assim como todo mundo está enfrentando dificuldades, né, com várias situações, né, medos, inseguranças, problemas financeiros, empresas com problemas, outras crescendo, porque algumas empresas crescem em tempo de crise e outras não crescem. E aí, tantas tempestades acontecendo em torno de todo mundo. E eu vejo os meus clientes com essas tempestades, né, e eu pergunto para eles: para onde você está olhando? Eles dizem assim: eu não consigo tirar os meus olhos da tempestade. E eu digo para eles: para de olhar para a tempestade e olha para aquele que está no barco com você. Porque se o teu olhar ficar fixo na tempestade, você vai perder a oportunidade de olhar para aquele que pode cuidar da tempestade. Então eu pergunto para vocês que estão aqui me acompanhando, Cláudio, Jonas, Rose, a Vera Monteiro, a Cristina. Para onde vocês estão olhando? Vocês estão olhando para a tempestade ou vocês estão olhando para Jesus que está no barco? Foi o que aconteceu com os discípulos. Há quanto tempo estamos com você e ainda não aprendemos? E aí ele olha para nós assim: puxa, mas falta fé para vocês. Vocês precisam acreditar mais. Aí tem gente que fala assim: ah, então se eu tiver fé como Jesus, eu vou acalmar o mar. Não foi isso que Jesus falou, tá? Ele falou que vocês precisam ter fé em mim. Eu estou com vocês. Tenham fé em mim. Aí as coisas vão acontecer. Então eu vejo de vez em quando gente querendo mudar a montanha de lugar. Ele não estava dizendo isso. Ele estava dizendo: creiam em mim, porque eu tenho fé para mudar as coisas, eu tenho fé para acalmar o mar. Então não importa qual o mar que está revolto na sua vida. Pode ser o mar de alguém doente, pode ser o mar do desemprego, pode ser o mar dos problemas familiares. O teu mar pode ser um filho que está trazendo problema para você. Pode ser um esposo com uma esposa vivendo uma tempestade. Mas se vocês ficarem com os olhos voltados para a tempestade, realmente o barco vai afundar. Vocês já perceberam quantos casais que se separam e quando você vai conversar com eles, eles dizem: depois que aconteceu isso, depois que aconteceu aquilo, aí parece que não teve mais jeito. É como se eles estivessem dizendo assim: depois que nós tiramos o olhar do mestre do barco e ficamos olhando apenas para a tempestade que estava no mar, nós nos perdemos. Aí nós não conseguimos mais entrar em contato com aquele que realmente acalma o mar. Então eu tenho certeza que nós vamos fazer dessa noite uma noite em que Jesus vai acalmar os mares das nossas vidas. Vai acalmar o mar dos nossos problemas, vai acalmar o mar da tempestade mental que nós temos. Uma coisa que eu tenho percebido muito, quando eu faço um trabalho de problematização com algumas pessoas, elas falam assim: nossa, mas parece que o problema não é tão grande, né? Parece que quando eu olho, eu percebo que o problema está localizado. Eu digo: exatamente. Nós temos a condição mental de fazer tempestade nos nossos mares. Se não tem, nós arrumamos uma. Nós criamos uma tempestade. Preste atenção para você ver. Você está esperando uma notícia que vai chegar às 18 horas. Quando dá 10 minutos para as 18, o seu mar começa a se movimentar. Quando dá 19 horas, 18 horas, o seu mar já está em pleno movimento. E aí
Quando dá 18h20 e a notícia não chegou, você começa a ver que as ondas começam a se levantar. Aí, quando dá 19 horas e a notícia não chegou, as ondas já começam a encobrir o teu barco. E aí chega a pessoa atrasada e diz: puxa, que pena, só aconteceu isso, por isso que eu me atrasei. E aí você olha e fala assim: puxa vida, e eu naveguei em mares revoltos das 18 às 19, imaginando que algo ruim tinha acontecido. Porque a tempestade acontece dentro da nossa cabeça. Aí eu lhe pergunto: qual a tempestade que está acontecendo na tua mente hoje? Que tempestade é essa que está balançando o teu barco? Estamos aqui com quase 40 aqui no Facebook, mais uma galera aqui no Instagram. Qual a tempestade que está balançando a sua vida? Que tempestade é que está tirando de você a calma? E vocês perceberam que a palavra diz assim: atravessar para o outro lado. Eu lhe pergunto, qual outro lado que você está precisando ir? Eu vou contar uma historiazinha bem interessante para vocês. E vocês vão entender o que é ir para o outro lado. Diz que havia um povoado, vamos imaginar aqui o nosso Ribeirão Claro, né, com tantos lagos, né, que nós temos por aqui. A pessoa morava numa ilhazinha, pegou um barquinho e foi até a barranca do rio para poder participar de uma festa lá da comunidade. E aí diz que lá na festa da comunidade ela se perdeu um pouco e acabou tomando aquilo que não devia. Mas ela resolveu ir embora. Quando ela resolveu ir embora, ela chegou no barco, pegou os dois remos e remou. E ela foi se sentindo cansada, remando, mas muito cansada, e pensava: mas caramba, nesse escuro, será que eu errei o caminho? Eu não estou chegando. Ele acabou por dormir, dormiu. Quando o dia amanheceu, ele despertou, olhou, e ele percebeu que ele estava no mesmo lugar, que ele estava na barranca ainda, no mesmo lugar de onde ele tinha saído. E ele, quando ele foi olhar, ele viu que ele entrou no barco, remou, mas não desamarrou o barco. Aí eu pergunto para você: será que você também não está aí com o teu barco amarrado? De medo de ir para o alto mar e encontrar tempestade? Será que você não está remando e não sai do lugar? Então você tem um desafio. E o teu desafio é: desamarre o teu barco, solte o barco. Se você não soltar o barco para enfrentar o mar, você vai ficar para sempre aí na margem do rio remando e ainda vai se cansar. Além de se cansar, ainda vai reclamar com Deus e vai dizer para Deus: eu estou cansado, essa vida é dura, eu remo tanto, eu trabalho tanto e não saio do lugar. E Deus vai virar para você e vai dizer: então, por que que você não soltou a corda do barranco? Quantas pessoas estão com o seu barco preso na sua origem familiar e não conseguem ir para a vida? Ah, eu não posso deixar, eu tenho que ficar aqui, eu preciso estar aqui. Quantas pessoas estão com seus barcos presos no pecado e não querem largar esse pecado? E ainda reclamam que remam e não saem do lugar. Mas não saem por quê? Porque não querem abandonar. Ah, mas e se eu for para o alto mar e lá no alto mar eu enfrentar uma tempestade? Se você enfrentar uma tempestade, meu irmão, pode ter absoluta certeza que Jesus está deitado no teu barco. E pode ter certeza de que ele não está dormindo, ele está acordado. Então não tenha medo, porque o medo, ele cria fantasias no nosso cérebro. Então você está andando numa estrada escura à noite, com medo, uma árvore balança, você já acha que já viu alguém. Um cachorro passa correndo, você acha que já viu um leopardo, que nem tem na nossa região. Mas você enxerga. Então o medo faz com que venhamos a enxergar coisas que não existem. Solta o teu barco. Solta. Será que o teu barco está preso pela preguiça? Será que ele está preso pela falta de vontade? Será que ele está preso pelo medo?
Será que ele está preso pela insegurança, pela incerteza? Será que ele está preso aos apegos do circuito, do círculo da família e você não consegue ir adiante? Ou será que ele está preso nos fracassos do passado? Quantos barcos estão amarrados no fracasso do passado? Quantas pessoas fracassaram um dia e nunca mais conseguiram soltar os seus barcos? E vivem de lembrança. E no tempo que eu era assim, era assado. Quando eu vivia lá não sei aonde, né? Como diz, tem muito mineiro aqui. Quando eu era criança lá em Barbacena, a vida era assim. Onde é que o teu barco está preso? Solta ele e vai enfrentar o mar. Vai ter tempestade? Vai, vai ter. Inevitável. Inevitável. No Mar da Galileia, a pressão atmosférica é tão forte, né, o clima lá é tão forte que é inevitável ter tempestades lá de tempo em tempo. Assim como é inevitável termos tempestades nas nossas vidas. Não dá para escapar. E aí tome cuidado, tá? Porque às vezes eu escuto algumas pessoas dizerem assim: mas logo eu que rezo tanto, logo eu que vou sempre à missa, logo eu que paga o dízimo, logo eu que sou tão caridoso, caridosa. Cuidado com isso. Isso é justiça própria. Você está querendo ser melhor do que Deus. Você está querendo dizer para Deus que você é melhor do que Ele. E que você entende os desígnios da sua vida melhor do que Ele. E isso não é verdade. Só Deus sabe tudo, só Deus conhece tudo. Só Deus é onipresente e onisciente. Então, meus irmãos, desafios nessa noite. Desafio a cada um de vocês. Solte as amarras do teu barco. Vai para o mar, vai para lá, mas vai com um olhar fixo em Jesus Cristo, porque Ele é quem tem poder de acalmar o mar. E foi isso que surpreendeu os discípulos. Quem é este que até o mar acalma? Este é Jesus, o Filho de Deus, o homem do qual nós somos batizados no seu nome, fomos crismados, alguns casaram, né? E tantas outras coisas aconteceram no nome dele. Olha para ele, olha para ele, olha, olha nele e fala assim: nessa noite, meu amado Jesus, eu vou deixar o barco do passado. Vamos lá, Fabiano, deixa esse barco para trás. Solta a corda, rema, vai em frente. Eliane, deixa o barco do passado da história. Lisiane, qual barco que você quer levar para o alto mar? Tom, qual barco que você vai levar, meu amigo? Cristina Marques, qual barco que você vai levar para alto mar? Felipe, Cláudio Braz, Ademir Miranda, Jô, qual barco que vocês precisam soltar na noite de hoje? Solta o barco. Tem gente que precisa soltar o barco da alegria, gente. Tem gente que esqueceu de ser alegre. Não se lembra mais o que é isso. Você encontra com a pessoa e pergunta, tudo bem? Fala assim, tá. Bom dia, só se for para você. Tá amarrado lá, ó, solta esse barco. Vai para o mar. Isso me faz lembrar aquela música, né? O barco está em alto mar. Não dá mais para voltar. O barco sou eu. Vai embora para o alto mar. E não tenha medo, medo algum, porque Jesus está com você. Meus irmãos, vamos rezar pelas pessoas que estão aqui conosco. Eu quero clamar a Deus para que eles ajude agora pela unção e pelo poder do Espírito Santo, que você desamarre todo e qualquer barco que está te prendendo. Se você já tem remado até agora e percebeu que não saiu do lugar, solta a corda. Mesmo que você vá para o mar da Galileia, que é um mar de muitas tempestades,
Não tenha medo, Jesus está com você. Às vezes a pessoa fala assim: ah, eu queria tanto mudar de emprego, eu queria fazer isso, eu queria construir, eu queria não sei o quê. E ele fala assim: vai, eu estou com você. Refletindo nessa palavra essa semana, eu tenho um objeto que eu gosto e eu pensei assim: acho que eu vou vender esse objeto para poder investir em outra coisa. E aí eu fui fazer meu momento de oração e eu senti Deus falando assim no meu coração: por que que você quer vender o objeto que você tanto ama e que você tanto quis? Falei, ah, a gente está vendo que está vindo um período difícil, né? De muitas tempestades. Eu acabei de falar e eu dei risada sozinho, né? Porque ele disse assim para mim: então, cara, você vai falar de tempestades na terça-feira. Olha para as tuas também. Eu sou o teu Deus. Eu estou com você. Então, gente, é importante vocês terem em mente o seguinte: quem anuncia a palavra também vive as mesmas tempestades. E eu gosto muito de anunciar aquilo que eu vivo, aquilo que eu experimento no meu dia a dia. E isso restaurou a minha esperança, restaurou o meu desejo, restaurou a minha vontade. Porque às vezes nós começamos a recuar diante da tempestade. E vamos recuando, recuando. Quando vemos, mergulhamos no medo. Quando vemos, mergulhamos na insegurança. Quando vemos, mergulhamos na tristeza. E quando menos percebemos, estamos depressivos. Então, solte o teu barco. Não tenha medo. Não tenha medo. Tenho decisão a tomar? Tenho. Vai tomar. Fala com Jesus. É esse o meu caminho. É isso que eu devo fazer. Hoje eu estava conversando à tarde com uma cliente, ela falou assim: eu preciso tomar uma decisão muito séria na minha vida. Eu vou ter que recuar. Eu falei assim, mas recuar significa perder a batalha? Ela falou, não, né? Recuar significa se preparar para voltar para a batalha. Eu falei, então, isso é sábio. Isso é sábio. Às vezes tem que recuar para voltar para a batalha novamente. Então, meus irmãos, que Deus possa abençoar a todos vocês, tá? Derramando sobre vocês hoje uma unção especial do Espírito Santo sobre as suas vidas, para que vocês, primeiro, tenham coragem de soltar os seus barcos, segundo, tenham coragem de enfrentar a tempestade, e terceiro, que quando estiverem em alto mar, que o olhar de vocês esteja sobre Jesus Cristo, porque ele pode acalmar o mar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos. Nós nos vemos na próxima terça-feira. Quem tem Instagram, quem não tem, corre lá, cria uma conta. Eu publico lá quase todos os dias, né? De vez em quando eu intercalo tal, papo rápido de coach, né? Um minutinho batendo um papinho muito rápido, tá? Então vai para lá também para você poder nos acompanhar e estarmos juntos. Deus os abençoe imensamente.